teremos agora a apresentação de uma música pelo coral Toque no Coração. Dando prosseguimento a esta solenidade, ouviremos agora as palavras do senhor presidente da Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão, LABRE-DF, senhor Roberto Stuckert. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os presentes. Quem vos fala é o presidente da Liga de Radioamadores de Brasília, de DF, Liga da LABRE, DF. Senhor secretário do Trabalho, deputado Ginhazelo, irmão, camarada, amigo nosso dos radioamadores de Brasília. Senhores membros da mesa, meu padrinho, Almirante Leal, ministro superior do Tribunal Militar, nosso colega PT2 Eco Golf, nosso querido Elifas, eu digo querido porque também é rádio amador, convive com a gente,
Elifas Gugel do Amaral, ex-presidente da Anatel, e, quiçá, possa fazer parte da minha diretoria na Labre. Político. Meu querido colega de Labre, presidente do Conselho Nacional, Gustavo, para mim, Gugu, meu querido amigo Gustavo, PT2 ADM. Aos colegas presentes, Queiroz, velho companheiro de lutas, Favila, Molica, e todos aqui, Lunx, IW, meu amigo Fernandes, nosso embaixador da Itália em Brasília, nosso querido Alberto, meu querido diretor de radioamadorismo, Oscar Papá, Ulisses, e todos aqui presentes. Coronel Schneider, que nos faz prestígio aqui, o homem do SIG, nossa guerra eletrônica, lembrando do meu amigo Coronel Correia, de saudosa memória. E todos os colegas por aqui. Em nome de todos os radioamadores de Brasília, agradeço ao deputado Fábio Barcelos, ao Expedito Bandeira e Ginhargelo, que propuseram os parlamentares, que aqui aprovaram e que nos prestigiam hoje, abrilhantando mais essa sessão solene, alusiva ao Dia do Radioamador. Nossa gratidão aos parlamentares desta casa e ao autor do projeto de lei 3.409, de 2 de agosto de 2004, deputado Fábio Barcelos, pela criação, no âmbito da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, da REDERA. REDERA, Rede Digital de Emergência de Radioamadores, bem como ao governador, de Sua Excelência, o governador do Distrito Federal, Joaquim Rolice, que a sancionou em tempo recorde. Tendo sido eleito presidente da LabDF para o biênio 2005-2006, um dos primeiros atos de minha administração foi tomar conhecimento do ofício CITEL SSPDF, Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que noticia a celebração de convênio entre aquela Secretaria do Distrito Federal e a Labre, transformando este expediente em documento original da Lei Distrital 3.409/04, criando a REDERA. Encaminhei a lista dos radioamadores da minha diretoria para compor a comissão regulamentadora da referida lei. No grupo de trabalho composto por radioamadores, com os representantes da Gerência de Telecomunicações, GERTEL, DETRAN, Coordenação de Operações CIAD, do Corpo de Bombeiro da Defesa Civil, foi elaborada a minuta de portaria para disciplinar o funcionamento da REDERA, encontrando-se atualmente na assessoria jurídica daquela Secretaria de Estado. A LabDF criou experimentalmente uma frequência em VHF 2 metros em Brasília, denominada Acorda Brasília, das 6h30 às 8 horas, coordenado por este presidente, com ramificações nas cidades do entorno, nos estados vizinhos de Goiás e Minas Gerais. Hoje é o ponto de encontro dos radioamadores com suas estações móveis, nossos olhos e ouvidos de tudo aquilo que se passa no Planalto Central. A Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão Labre, fundada em 2 de fevereiro de 1934, é uma associação civil de direito privado e de âmbito nacional, sem fins lucrativos e de utilidade pública, afiliada à IARO, International Amateur Radio Union. A diretoria da Labre do Distrito Federal foi fundada em 27 de novembro de 1960 por um grupo de 28 abnegados radioamadores liderados pelo saudoso Remy Flores Toscano, PT2 Victo Eco. A fixação no dia 9 de novembro como Dia do Radioamador Brasileiro tem uma razão que, nesta data, no ano de 1924, o Diário Oficial da União publicara o decreto de número 16.657, regulamentando as estações de radioamadores existentes no Brasil, até então consideradas clandestinas. O referente decreto foi baixado tendo em vista a representação feita no ano de 1923 pela Academia Brasileira de Ciência, reconhecendo a existência do radioamadorismo no Brasil, tirando-o da clandestinidade. No mundo, perfazemos um total aproximadamente de 6 milhões de radioamadores, sendo que no Brasil existem cerca de 34 mil licenciados, e em Brasília, 1.079 até o censo de setembro de 2005. No início da construção de nossa capital,
não tínhamos as facilidades de hoje das comunicações. O nosso sistema de rádio era então constantemente utilizado, inclusive pelo nosso saudoso presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que era radioamador e exímio telegrafista, com indicativo especial Papa Yankee 1 JKO. Além das atividades essencialmente radioamadorísticas, ajudamos o governo em situações de calamidade, quando as comunicações são interrompidas. Mencionamos como exemplo o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001. Naquele momento, todas as comunicações na parte sul da ilha de Manhattan foram completamente interrompidas por um período de tempo. E os radioamadores foram acionados para manterem as comunicações. Outro exemplo foi na virada do milênio, quando foram colocados em 94 locais no Brasil, considerados estratégicos, equipamentos de radioamadores para a segurança da informação. Naquela época, nos foi dito pelos representantes do Ministério da Defesa que se todas as comunicações entrassem em colapso, somente nós, os radioamadores, com os nossos equipamentos ligados em baterias, permaneceríamos no ar. Poderíamos citar vários momentos de nossa ação, mas, para não ser extensivo, vou relatar apenas como subsídio para o que estou falando, um artigo da edição americana atual, da PC Magazine, que assina o texto é o colunista famoso John Doverek, um dos mais tradicionais e respeitados jornalistas, articulistas daquele magazine, daquela revista americana. Diz ele, os participantes menos notados nos trabalhos de socorro ao Katrina, o tufão que passou por aí, foi a turma do rádio, lembrando nós, Bush, ele lembra o presidente, deveria nos dar uma medalha a todos eles. 2 semanas após o furacão, havia informações de que mais 100 redes de acesso à internet continuavam inoperantes na Louisiana, nos Estados Unidos, bem como dúzia de outras que estiveram no caminho do furacão. Isto é demais para a ideia de que a web seja impossível de ser destruída. Difícil é ter internet sem energia. O WiMAX e outras soluções são inúteis também, embora eu suponha, fala aqui o articulista, o colega americano, que um gerador pudesse ser útil para o WiMAX. Seja qual for o caso, os participantes menos notados durante os trabalhos de socorro às vítimas do furacão Katrina foram nada mais, nada menos do que os meus colegas radioamadores, que estavam fazendo o que podiam como operadores de comunicações de emergência, criando sua própria rede de comunicação com todo mundo, sob as mais adversas condições, e a RRL, Amateur Radio Rail League, comentário deste que aqui vos fala, a Associação Congênese, a Labre dos Americanos, e seus filiados, bem como outros, representaram uma grande parte nos esforços de ajuda. É claro que uma vez que o radioamadorismo não é algo moderno no mundo atual, do Shibox, e experiências genéticas, não houve nenhuma cobertura de sua contribuição nos principais veículos da mídia. E essas não são as melhores pessoas do mundo em autopromoção. Eu, como jornalista, posso afirmar isso. Ao menos, alguns de nós estávamos prestando atenção e é um bom trabalho. Finaliza o colega dizendo o seguinte, Bush está aí amanhã, né, sábado aqui em Brasília, o presidente dos Estados Unidos, deveria dar mais atenção e medalha para todos os radioamadores americanos. Como reconhecimento ao nosso trabalho, no dia 24 de outubro de 2001, foi criada pela portaria 302 do Ministério da Integração Nacional, a Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, RENER, como parte integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil. No início deste ano, fomos convocados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil para acionarmos a RENER e manter esta secretaria informada dos acontecimentos relativos às enchentes que haviam começado no Nordeste do nosso querido Brasil. A Labre prontamente colocou os seus radioamadores na linha de frente, fazendo as transmissões para Brasília dos problemas acontecidos nas regiões atingidas. Mesmo com as facilidades das ligações interurbanas, dos telefones celulares e da internet, ainda somos procurados para localizarmos alguém no interior do país ou transmitir comunicações urgentes. Atuamos sempre que solicitados nos eventos de cunho social, sejam esportivos, beneficentes, desde que sejam de utilidade pública e em benefício da população. Temos a destacar
o Dia da Solidariedade, da Abraça, Associação Brasileira de Assistência às Famílias e Crianças Portadoras de Hemopatias, apoio aos eventos de cunho social sob a responsabilidade do SESC-DF, SCT, STJ, Base Aérea de Brasília. Estamos continuamente aprimorando a nossa técnica. Temos várias modalidades de transmissões. Muito antes do advento da internet, nós já mandávamos correios eletrônicos para outro lado do mundo, via estações de radioamadores, por intermédio do rádio pacote, entre outras modalidades, não menos modernas. Existe o SSTV, ou seja, a transmissão de imagem estática via rádio, sem nenhuma conexão com a internet, RTTY, a telegrafia, a famosa e querida e velha telegrafia, que sempre está lá, em qualquer potência, com qualquer propagação, a gente fala com qualquer parte do mundo. Sempre que uma nave especial está em órbita na Terra, e nesta, havendo sempre a bordo um dos seus tripulantes, como radioamador, temos a oportunidade de contactá-los com um simples rádio transceptor, com anteninha de mão, anteninha rabo de porco, como a gente chama, pequenininha, nós podemos fazer contato com outros países, por meio de satélites que estão em órbita, exclusivamente para contatos dos radioamadores. Brasília se destaca nas modalidades digitais, com vários colegas radioamadores. Recentemente, ou mais precisamente, no dia 28 de outubro passado, o astronauta William McArthur, que está a bordo da Estação Espacial Internacional, passou chamando aqui na América Latina. O radioamador de Poços de Caldas, Papa Yankee 4, Mike Alfa Bravo, Maurício Beraldo, naquele momento estava esperando um sinal de rádio pacote, quando, para sua surpresa, escutou o astronauta chamando. Logrou falar com o astronauta, interrogando sobre a vida a bordo, falando das amenidades, e foram várias estações da América Latina e do Brasil que conseguiram falar com os astronautas. Somos sempre perguntados, e se a internet não veio acabar com o radioamadorismo? Pelo contrário, nós radioamadores nos comunicamos preferencialmente pelo rádio, e se utilizamos a internet é como ferramenta complementar. Nada substitui a emoção de escutarmos um colega que acaba de montar sua estação em locais ermos e desabitados, como a Antártica, como os Roceiros de São Pedro e São Paulo, no litoral nordeste do Brasil ou em qualquer parte do mundo, inclusive em navios, aeronaves, com orgulho de ser brasileiro. E pioneiro fundador de Brasília, este que vos fala, juntamente com colegas radioamadores PT2HF, Jorge Luiz Vesquia Lunks, o meu querido alemão, e o Paulo Hernandes, PT2NP, no dia 8 a 10 de outubro de 96, realizamos a operação na ilha de Martim Vaz, uma verdadeira operação de guerra, colocada à nossa disposição pela nossa gloriosa Marinha Brasileira, pois naquele pedaço do Brasil, distante a 1.300 quilômetros da costa brasileira e a 48 quilômetros da Ilha de Trindade, nunca tinha sido operada por radioamadores, e nem tampouco habitada. Tanto é que nos anais da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil existe o registro da transcrição do livro de bordo do navio de socorro submarino Filinto Perry, onde consta o nosso desembarque na ilha, pela primeira vez habitada por nós. Nossa paixão é o radioamadorismo. Divulgamos sempre Brasília, especialmente a ativação de ilhas brasileiras, divulgando o que é nosso. Desde 1983, estamos ativando para o radioamadorismo ilhas daquelas nunca trabalhadas, como o caso de Puro Vermelha, na Bahia, 93, realizamos outras expedições em Abrolhos, 94, 2002, Trindade, 95, Martim Vaz, 96, São Pedro e São Paulo, 99, Mexiana, na Amazônia, em 2003 e tantas outras. Recentemente, a bordo do navio Ari Rongel, estivemos juntamente com o colega PT2HF Lux, participamos da 23ª Operantar, quando tivemos a oportunidade de trabalhar na estação Comandante Ferraz, localizada no Polo Sul, precisamente na Ilha Shetland do Sul, na Antártica, representando o Brasil e, especificamente, Brasília, capital de todos os brasileiros. Esta DX Expedição vai marcar a minha vida, não só como radioamador, mas também como ser humano, um sonho que se tornou realidade. Finalizando, estamos aproveitando esta oportunidade na sessão solene para homenagear as autoridades aqui presentes e aos radioamadores que fizeram por engrandecer o radioamadorismo da capital federal. Aqui nós vamos homenagear várias autoridades. Peço licença a todos presentes aqui para prestar minha homenagem, citando o exemplo do casal de radioamadores, Zulu, Zulu 2, Alfa Foxtrot Bravo, Luiz Carlos, e Zulu, Zulu 2, Alfa Romeu, Juliette, Reni, os anjos da guarda de Santa Maria. Como bem disse o jornal Correio Brasiliense na sua matéria no dia 5 de maio passado, os moradores de Santa Maria podem dormir tranquilos,
24 horas por dia, 7 dias por semana. Os radioamadores Luiz Carlos Saraiva e sua esposa Reni atendem a todos os tipos de emergência da cidade. Com uma central instalada no quintal, eles comunicam ao Corpo de Bombeiro e à Polícia Militar sobre qualquer ocorrência. Basta que os moradores liguem ou batam à sua porta. Já foram salvos doentes, cardíacos, asmáticos, e resolvido todos os casos graves, levado mulheres que estavam tendo bebês para o hospital. Hoje, o serviço voluntário e indispensável para Santa Maria por esse casal de abnegados radioamadores, por isto, o casal nunca sai junto de casa. O plantão é total. Já conseguiram que até um helicóptero da Secretaria de Segurança do Corpo Bombeiro, também outros helicópteros, fosse mandado à cidade para atender um chamado de emergência. Tudo começou por causa da precariedade do atendimento à população no início de Santa Maria. Foi ao próprio Luiz Carlos que instalou uma estação de rádio no 18ª Companhia de Corpo de Bombeiros. Assim começou a ponte entre o casal e as autoridades. É a salvação para muitos moradores daquela cidade. Quem passa mal ou é assaltado sabe a quem recorrer. Tamanha solidariedade, Santa Maria resolveu, num carinho enorme da população, chamá-los Anjos da Guarda. O casal foi batizado pela imprensa também, que você sabe que a maioria é quem manda. Santa Maria batizou e nós chamamos o Anjo da Guarda de Santa Maria. O colega Luiz Carlos Zulu 2 Alfa Fox Bravo já recebeu do Corpo de Bombeiro a medalha Dom Pedro I. E agora, a Labre DF, eu aqui na presidência e o Gustavo na presidência do Conselho, prestamos aqui de público o seu reconhecimento pelos serviços prestados. Em nome de todas as autoridades, em nome de todos os presentes, eu solicito a salva de palmas. Eu peço licença ao presidente Roberto Stuckert, Rodolfo é o fotógrafo, para convidar para tomar assento à mesa, deputado Giangelo, o comandante do Centro Integrado de Guerra Eletrônica do Exército Brasileiro, Coronel Valmir Almadi Schneider Filho. Nosso parceiro, Coronel Schneider, sabe melhor do que ninguém o que nos une. Nos une a amizade que a gente tinha ao pai da guerra eletrônica brasileira, Coronel Correia, PT2VD. Rádio Amador. Com honra e satisfação, eu passo a mão do presidente do Conselho da Labre Nacional para que você faça a entrega ao colega Rádio Amador, Zulu 2 Alfa Foxtrot Bravo, o querido e assim considerado os Anjos de Santa Maria, homenagem da Labre do Distrito Federal a esse abnegado radioamador. E a senhora dele, a dona Remi e o... Continuando, nós temos aqui homenagem sincera, justa, ao meu querido, dileto, amigo Giangelo. Bom, minha gente, para que todos saibam, eu sou jornalista. E jornalista tem que falar. Se não falar, não dá certo, né? Sou um dublê de jornalista radioamador, mas minha paixão é o radioamadorismo, meu hobby é o radioamadorismo, está no coração, mas de profissão eu sou jornalista. A propaganda é a alma do negócio. Eu sempre digo que eu adoro a Marinha, eu amo a Marinha, mas eu tenho que ter um padrinho. Se eu não tiver um padrinho, eu morro pagar um. Portanto, eu tenho o almirante Marcos Leal, que é o responsável pela minha ida à Antártica, não só essa agora, mas a minha volta à Antártica. Meu amigo, querido padrinho.
Bom, minha gente, todo mundo tem amigo. O Gustavo diz que o PT2 EcoGolf, o presidente da Anatel, é um amigo dele. E eu também digo. E fica nessa luta. Mas como você sabe que existe o cerimonial, e eu, como bom, que sou jornalista, homem de propaganda, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer a média com o presidente da Lab Nacional. Portanto, o Gustavo vai entregar a medalha, a honra, o mérito, ao meu querido colega PT2 EcoGolf, ex-presidente da Anatel, Elifas. Você sabe que em toda homenagem, de vez em quando, a gente comete injustiças. Mas por aqui, o meu Relações Públicas não deixa eu cometer gafes. Então tem aqui uma justa homenagem da chefe de divisão de desenvolvimento humano do SESC-DF, a nossa parceira, que está sempre nos apoiando, a gente apoiando o SESC, Maria de Penha Felipe Barroso, pelo seu destaque e apoio e dedicação aos radioamadores. Eu vou deixar o deputado Gin Argelo para fazer a entrega do referido diploma. Essa é parceira. Gente, a nossa parceira do SESC, Maria da Penha. Nosso muito obrigado, nossa gratidão da Lab do Distrito Federal. Ele está trabalhando, é o nosso assessor de imprensa, mas também merece a nossa homenagem. Companheiro velho de lutas, eu tenho 37 anos de profissão e ele deve ter mais, eu não vou falar quanto, né? E nem vou falar a idade dele. Mas eu gostaria que o Coronel Schneider entregasse essa justa homenagem que a gente presta. Agora sou eu que vou fazer o papel dele. A justa homenagem ao meu amigo Pedro Torre. Bom, minha gente, todo mundo tem sua dupla, né? O policial tem seu parceiro, o expedicionário tem sua dupla, tem seu parceiro. Falar é comigo. Agora, montar antena é com o alemão. É o PT2HF, meu companheiro de longa jornada. Quando nós estávamos atravessando o Cabo Drake, ele sempre dizia, eu sou Araújo, não sou Marujo. E eu sou Marujo de primeira viagem. Chamar o meu querido colega PT2HF Lunx, para que o almirante faça a entrega solene deste diploma em reconhecimento das expedições que esse radioamador de Brasília faz pelo Brasil. Ele é o primeiro habitante de Martim Vaz, ele fez comigo Abrolhos, fez comigo Coroa Vermelha, fez comigo aí também Trindade, é o companheiro de longa jornada. Ele talvez seja o único que me aguente nas expedições. Olha aí, minha gente, uma homenagem. Essa camiseta é a divulgação da nossa expedição à Antártica no Polo Sul. Gente, olha, minha gente, homenagem não é só para os políticos. Homenagem não é só para jornalista. Homenagem também é para aquele abnegado radioamador que há 30 e poucos anos serve a Labre. Quando a gente precisa do Zé, o Zé, cadê o Zé? O Zé vai ajudar a gente a fazer isso. Esse abnegado radioamador tem 30 e poucos anos, não vou dizer mais porque senão eu vou dizer a idade dele. Servindo a Labre, o PT2 Alfa Victor Lima, José Avelino de Souza, a nossa querida homenagem a você. Você merece mais, José Avelino. O ex-presidente da Anatel, o nosso querido Elifas, vai prestar essa justa homenagem a este querido radioamador. É o Zé, o homem que faz tudo, o homem dos 7 instrumentos da Labre. Zé, você tem seu dia de glória, Zé. Você tem seu dia de glória, Zé.
Espera aí um pouquinho, que essa eu faço questão de participar. Agradecendo ao presidente Roberto Stuckert, convidamos agora a fazer uso da palavra o senhor ex-presidente da Anatel, engenheiro Elifas Chaves Gurgel do Amaral. Um radioamador, quando vê o microfone, acho que não consegue ficar calado. Excelentíssimo senhor deputado Dinho Argelo, em nome do qual homenageio todos os integrantes desta casa, e em especial o deputado Fábio Barcelos e Expedito Bandeira, excelentíssimo senhor Almirante Leal, colegas Gustavo e Stuckert, agradeço imensamente esta oportunidade de poder receber esta honra ao mérito. Mas eu gostaria, nesse instante, de dirigir algumas palavras a essa garotada que está aqui. A garotada que representa os nossos próximos radioamadores, a continuidade do nosso trabalho. E eu quero lhes contar um pouco da minha história, de uma forma bastante breve, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês. Meu pai era radioamador. PY7XR, depois PT7ACE, lá em Fortaleza. E meu pai, naquela época, não tinha rádios industriais. Então, naquela época que essas pessoas faziam seus próprios rádios. Então, e com isso, eu cresci e tomei gosto. E, aos meus 7 anos de idade, montei a minha primeira galena. Para quem não sabe, galena é um rádio que fala sem pilha. Naquela época, a gente achava um pouco estranho. Poxa, como é que um rádio pode falar sem pilha, sem energia, sem nenhuma fonte de energia? E então juntei um pequeno rolo de papel, um pedaço de fio, um alfinete de segurança que hoje não se usa mais, mas era um alfinete que se utilizava para prender fralda de criança, vocês usam fraldas descartáveis, e uma gilete, que também é alguma coisa que não se usa mais. E, naturalmente, um fone de ouvido, que era a única coisa que tinha que existir para que a gente pudesse fazer uma galena. E assim, tinha mais um pedacinho de grafite, de um lápis que a gente abria e tirava um grafite e enrolava no alfinete de segurança. E assim eu dei início à minha vida, e criando o amor à eletrônica e ao rádio. E desde esse instante, prossegui e tirei meu prefixo de radioamador. E nesta oportunidade, como radioamador, fiz grandes amigos, que hoje eu os tenho e posso dizer que o rádio é um momento, é uma experiência extremamente gratificante. Por isso, minhas palavras, essa garotada, que talvez não saibam ainda, não tenham ainda ouvido um rádio, não tenham ainda tentado decifrar um SSB, uma voz um pouco enrolada, que para muitas pessoas não é fácil, mas que para nós soa como música. A gente entende com muita facilidade, assim como os sinais radiotelegráficos, que se distinguem um do outro, embora apareçam todos eles emaranhados. Por isso, então, e na minha vida, sempre que eu pude, eu prestigiei e dei força a esta atividade. Entendo que é um serviço de utilidade pública. E, concluindo meu mandato na Anatel, podemos dizer, dar uma adiantada
no regulamento do rádio amador e espero, ainda antes do fim deste ano, que o Conselho Diretor faça efetivamente a aprovação deste regulamento de suma importância. A modernização do nosso instrumento regulatório de radioamadorismo, cuja Anatel sempre tem sido uma parceira fundamental. Portanto, meus prezados amigos, agradeço imensamente essa homenagem, com essas poucas palavras, apenas como incentivo a essa garotada. Que procurem, e faço aqui já ao Gustavo, ao Stuckert, né, que leve essa garotada, eles têm levado, estou vendo aqui o pessoal ali atrás, os escoteiros, as bandeirantes, né, que estão junto lá da Labre, ouvindo o rádio, e com isso, com certeza, essa turma jovem vai também se entusiasmar e descobrir esta maravilha que é o rádio. É uma máquina de fazer amigos, como nós dizíamos sempre que estávamos conversando, que estávamos no ar, dialogando numa rodada muito, sempre muito divertida, sempre muito alegre, muito compartilhada. Portanto, agradeço mais uma vez a oportunidade, deputado Ginho Argelo, meus colegas, Almirante, deixo a todos aqui o meu abraço, tenham um bom fim de semana, felicidades e muito obrigado. Bom dia. Nós registramos e agradecemos a presença do senhor Francisco Ricardo Favila, primeiro vice-diretor executivo da Labre e vice-diretor da Fundação de Rotarianos de Brasília. Também o chefe do gabinete do secretário de Estado do Trabalho, professor Ivo Borges, a empresária Maria Tereza Bernardes, a capitão Eva Nisa Berwald, oficial de comunicação social do Centro Integrado de Guerra Eletrônica do Exército Brasileiro, vice-presidente sênior da JCI Brasil África, Federação Mundial de Jovens Líderes e Empreendedores, Ulisses José dos Santos Neto, chefe de tropa escoteiro, 28 Gemar Marcílio Dias, Jean Paulo de Souza. Também registramos a presença do chefe Bernardo, do grupo de escoteiros Tiradentes, de São Sebastião. Professor Anchieta, da Escolinha de Futebol, também de São Sebastião. Presidente da Associação de Amparo às Crianças, Idosos e Mulheres de Santa Maria, Adaliana de Souza. Também a vice-presidente Adriana de Brito. Senhora Maria da Conceição Batista da Silva, presidente da Associação de Mulheres de Santa Maria. Registramos também e agradecemos a presença do senhor Luciano Lima, que representa nesta oportunidade o deputado federal José Roberto Arruda, e o senhor Júnior Faleiro, que representa o deputado federal Tadeu Filipelli. Dando prosseguimento a esta solenidade, ouviremos agora as palavras do presidente da Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão, Labre Nacional, senhor Gustavo de Faria Franco. Bom dia, excelentíssimo deputado Ginho Argelo, cumprimentando ao deputado, cumprimento aos colegas que fazem parte dessa mesa. Fico numa alegria enorme, uma satisfação imensa de ver essa garotada aqui, o futuro do nosso país e do nosso radioamadorismo. Lá em cima estou vendo as pessoas pertencentes ao movimento escoteiro e nós, no nosso meio, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, temos a preocupação com o nosso hobby, com o radioamadorismo. E nós temos certeza de que o nosso futuro está no movimento escoteiro, porque os jovens vindo do movimento escoteiro são jovens educados, jovens experientes e jovens acostumados em viver em comunidade. O nosso trabalho como radioamadores assemelha-se muito ao dos escoteiros. Nós temos uma máxima que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. E nós estamos aqui espelhando nesse casal maravilhoso aí. Os heróis anônimos que moram em Santa Maria estão sempre dispostos a trabalhar em prol da nossa comunidade. Nós, radioamadores, o fazemos sempre. Nós sempre estamos apostos para trabalhar pela nossa comunidade. E
amanhã, dia 5 de novembro, é comemorado, então, o Dia do Rádio Amador. E para nós brasileiros, radioamadores, é uma satisfação enorme poder estarmos comemorando esse dia. Nós, radioamadores, somos que nem a Fórmula 1 é para o automobilismo. Toda a tecnologia nova que existe nos automóveis que nós vemos nas ruas, eles vêm da tecnologia desenvolvida nos carros de Fórmula 1. E todas as tecnologias que temos nas transmissões de rádio hoje em dia, todas elas foram trabalhadas e estudadas por colegas nossos amadores, radioamadores. Nós sempre dizemos que nós, radioamadores, somos bastante profissionais no que nós fazemos. Nós fazemos o amadorismo do radioamador com prazer, com seriedade e com tenacidade. E temos isso vendo, a gente vê sempre o fruto colhido nos equipamentos e na tecnologia moderna. Nós temos que agradecer aqui muito, bastante, o presidente Elifas, esteve à frente da nossa agência reguladora, que é a Anatel, por um período curto de tempo, presidente Elifas. E o reconhecimento dos radioamadores brasileiros pela sua pessoa, pelo seu trabalho, pela sua ajuda, é muito grande, porque tem um ditado em latim que diz non multa sed multum, ou seja, não quantidade, mas sim qualidade. A sua ajuda foi da mais alta qualidade e nós, radioamadores brasileiros, somos extremamente gratos. Pode ter certeza que nós vamos sempre levar isso no coração e vamos tê-lo sempre presente, porque é o colega Lifas Papatango 2 Eco Golf. E só complementando uma coisa que o nosso amigo Stuckert falou aqui com relação à internet, que é importantíssimo. A internet, se a gente parar para pensar, a internet está na contramão da tecnologia. O padre Landel de Moura, no final do século XIX, desenvolveu a transmissão sem fio, conseguiu falar lá em São Paulo, a distância de 8 quilômetros sem fio. E hoje, a internet, para ser feito qualquer contato, a pessoa tem que estar plugada numa instalação e não faz nada, como acontece em todas as catástrofes, não é feito nada, absolutamente nada, se não houver um fio para que esteja plugado. E nós, radioamadores, com o equipamento, com a bateria, nós estamos sempre trabalhando. Então, deputado Gingagelo, muito obrigado por essa homenagem. Em nome dos radioamadores do Brasil inteiro, queremos agradecer e, mais uma vez, essa meninada é maravilhosa. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do senhor ministro do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra Marcos Leal. Excelentíssimo senhor deputado Gingagelo, nobres componentes da mesa, senhoras, senhores, jovens, bandeirantes, jovens e, sobretudo, jovens pertencentes ao afinadíssimo coral. Eu quero dizer que, antes de tudo, todas as palavras ditas pelo presidente Roberto Stuckert, a meu respeito, são absolutamente exageradas. Elas deviam ser colocadas embaixo de um sinal de raiz com um índice muito elevado, para que representasse um pouco da... Mas isso é da nobreza do coração dele. Eu estou muito agradecido e honrado em receber esse diploma. Quero dizer que o meu contato com o radioamador, não sou radioamador, mas o meu contato com o radioamadorismo começou quando eu era aspirante da Escola Naval. Eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 65, corpinho de 64, já estou levando alguma vantagem já. E me lembro, e depois a bordo dos navios também, eu sempre andava nos passadiços, sempre gostava, eu tive dificuldade de receber sinais luminosos, mas eu sabia transmitir Scott, aprendia, não era obrigado isso não, mas eu gostava. Tanto é que Labre é vem cá, Lili, né? Vem cá, Lili, não é isso? O A é ponto traço, o B é traço 3 pontinhos, o R é ponto traço ponto e o E é um pontinho só. Não é? Mas eu quero dizer que hoje se fala muito em direitos humanos. Na verdade, eles começaram a ter corpo há muito tempo, em 1789, com a Revolução Francesa. E dela surgiu o lema liberdade, igualdade, fraternidade. E vieram, então, os primeiros direitos humanos.
de liberdade. Eles são chamados de direito de primeira geração. Todo homem é livre para escolher o seu destino, para escolher sua profissão, para escolher seu credo, enfim. Depois, mais tarde, vieram os direitos humanos de segunda geração, que é proveniente da igualdade. Então, são os direitos sociais. Os homens têm direito à assistência médica, os seres humanos, não são os homens, o ser humano tem direito a se reunir, tem direito a fazer congregações, etc. Isso aí passou amortecido. No final da Segunda Guerra Mundial, a humanidade se deu conta que precisava ampliar um pouco esses direitos. Então surgiram, depois da Segunda Guerra, portanto, depois de 1945, os direitos humanos de terceira geração. Quais são eles? São direitos não mais para cada ser humano, são direitos de uma coletividade, são direitos difusos, são direitos, por exemplo, ao bem-estar, ao ambiente, ao meio ambiente, direito à paz. São direitos, então, absolutamente ligados à fraternidade. Ora, a gente vê que o radioamadorismo surgiu aqui no Brasil na década de 30. E eu tenho a impressão que a palavra que mais bem pode evidenciar, exemplificar o radioamadorismo é a fraternidade. Portanto, aqui já no Brasil, eles estão adiante muitos anos do que quando surgiram os direitos de terceira geração. Eles são, talvez, os precursores desses direitos de terceira geração. Por isso, eu me sinto muito honrado em receber esse diploma e porque encontro realmente nessa atividade uma utilidade imensa, como nós vimos aqui, citado pelo presidente da LABRE-DF, dos vários exemplos que ele deu da atuação do radioamadorismo brasileiro para o bem-estar de toda a humanidade. Quero agradecer mais uma vez essa distinção com que me coube e dizer que eu nada fiz, apenas foi um telefonema, enfim, para conseguir uma vaga, 2 vagas, enfim, no nosso navio da Marinha, o Ari Rongel, para que conhecessem nos aviões da 630 da Força Aérea Brasileira, para que voltassem mais uma vez à Antártica. Muito obrigado a todos e desejo a todos uma tarde muito feliz. Senhoras e senhores, anunciamos neste momento as palavras do autor da iniciativa deste ato solene, secretário de Estado do Trabalho do Distrito Federal, deputado Gin Agelo. Obrigado, Paulinho. Eu queria, primeiramente, agradecer muito ao meu amigo Gustavo de Faria Franca, ao presidente do Conselho Diretor da LABRE Nacional, país todos unidos. Ao senhor ministro do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra, Marcos Leal, muito obrigado, suas palavras foram muito gentis, ministro. Ao presidente da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio e Emissão, da nossa querida LABRE, companheiro, amigo que todos vocês devem admirar, como eu admiro, Roberto Stuart. Gostaria de fazer referência também ao coronel, que é o comandante do Centro Integrado de Guerra Eletrônica, Coronel Schneider. Nosso muito obrigado, coronel. Outro dia tive a satisfação e o prazer de conhecer, ficar mais perto da minha forma como ao capitão. Eu queria também fazer referência ao presidente da Anatel, ex-presidente da Anatel, que tão dignamente conduziu o seu mandato à frente da entidade, o engenheiro Elifas Gurgel do Amaral. Gostaria também de fazer referência ao Queiroz, ao Morica, ao Alberto, gostaria de fazer referência ao Alemão, gostaria de fazer referência ao Jair, meu companheiro de todas as horas, ao Robertão, que está aí, queria fazer referência também ao professor Ivo, que se encontra aqui, ao Luciano, mas eu gostaria de fazer uma referência especial a um companheiro nosso do dia a dia, que é da LABRE e é meu também, que é o Morgado. Morgado, obrigado, você que é tão gentil, tão amigo, muito obrigado, viu, Morgado? Você que tem sido um companheiro e um elo de ligação muito importante desse nível. Fazer referência ao casal Anjo da Guarda. Parabéns, Luiz, parabéns. Você que tanto já fez ali pela nossa Santa Maria, mas graças a Deus todo mundo reconhece isso. Aos que não reconhecem, tenho certeza que nós reconhecemos. Você e sua esposa, que tanta gente ajudou a salvar. Parabéns, viu? Você é um modelo, você que é um espelho,
que essas crianças podem olhar e se espelhar. A vocês do coral, o coral afinadíssimo, parabéns ao coral. O coral está afinado mesmo. Vamos escutar mais uma música já, né? Está bem. E eu gostaria de fazer também referência ao Grupo Escoteiro Tiradentes, que se encontra aqui. Parabéns vocês do Grupo Escoteiro Tiradentes, sempre alerta. Eu queria dizer a vocês, principalmente às crianças, vocês hoje podem ter uma cerimônia tá um pouco mais longa do que o normal, mas para vocês é muito importante, porque nessa mesa, esses que estão ao meu lado esquerdo e ao meu lado direito, são pessoas que vocês podem se espelhar, são pessoas numa vida pública ilibada, pessoas que vocês podem sentir o orgulho de assistir um ato solene desse, escutando um Roberto Stuck falar, escutando um Augusto falar, um Gugu, a um coronel, ao nosso almirante, ao presidente, e todos aqui que vocês viram. Por quê? Vocês estão vendo gente que só vem estar no mundo para servir, não para ser servido, gente que vem ao mundo para servir. Esse é o melhor exemplo que pode ser dado dessas pessoas que aqui estão. Por quê? Eles trabalham como rádio amador? Não, isso não é um trabalho, gente. Isso é um trabalho. Isso é a vontade e o desejo de servir a comunidade. O que eles fazem aqui? Isso tudo que vocês escutaram hoje, eles não ganham absolutamente nada para fazer isso, não. Eles fazem pelo coração, pela vontade de ajudar. Quantos filmes vocês já assistiram que, quando alguém está perdido, usa um radinho para tentar se salvar? Alô, tem alguém me escutando? Socorro, vocês não escutaram isso muitas vezes? Já viram assistir muitas vezes? Vocês sabem quem é que fica do outro lado escutando e prestando atenção e salvando? São eles, são os rádios amadores. Essas pessoas que ajudam, vieram ao mundo para servir, vieram ao mundo para ajudar, vieram ao mundo para dizer, gente, se alguém está pedindo socorro, tem alguém do lado de cá que está escutando e está sempre pronto a socorrer. Por isso, meninos, vamos dar uma salva de palmas para os nossos rádios amadores, que hoje é o dia da Labre. Dizendo isso, agradecendo imensamente a Câmara Legislativa por deixar fazer esse ato solene, nós vamos agora, devolvo a palavra então ao Paulinho e agradeço a cada um de vocês. Eu me sinto orgulhoso de poder fazer parte dessa equipe, dessa mesa. Muito obrigado, fiquem com Deus. Obrigado, presidente Ginhagelo. E agora, encerrando esta cerimônia, nós teremos mais uma vez a participação a presidente Gustavo, por favor. Vocês me desculpem, eu passei batido aqui. O deputado Ginhagelo tem estado sempre conosco, com a nossa Labre, com nós radioamadores, e ele tem uma vontade enorme de se tornar um radioamador. Eu trouxe aqui, deputado, papel, uma apostila para que o senhor estude e venha fazer uma prova conosco na Labre e venha se tornar também um radioamador. Obrigado, presidente Gustavo. E como comecei a dizer, nós teremos agora, então, mais uma vez, a participação do coral Toque no Coração, da cidade do Paranoá, sob a regência da professora Mariane Araújo. Eles nos brindarão com mais 2 canções.
Mais uma vez agradecendo a presença de todos, informo que está encerrada a cerimônia.